Então, vamos lá para um exemplo 2 a respeito de aplicação de função do segundo grau. A temperatura T de uma estufa em graus Celsius é determinada em função da hora H do dia pela expressão T igual menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Aí ele pede, na letra A, em quais horários a temperatura vai ser 0 graus? E a letra B, em que horários a temperatura é máxima e qual é esta temperatura? Então, vamos partir da função que a questão nos apresenta. A gente tem T igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Na letra A, ele quer saber em quais horários a temperatura é 0. Então, ele está dizendo que nós temos aqui uma função em um determinado momento onde vai zerar a temperatura. Vamos pensar nisso aqui numa representação de desenho, para ficar mais fácil de interpretar. A gente tem aqui eixo x e y, só que agora a gente não tem mais x e y. A gente tem a temperatura em função da hora, certo? Então, se a gente fizer analogamente a forma que a gente escreveria a função de forma padrão, a gente poderia dizer que a função poderia ser lida da seguinte maneira: y igual menos x quadrado mais 22x menos 85. Seria a mesma coisa. Então, no lugar do x, quem eu tenho agora? O h. E no lugar do y, eu tenho o t. E aí, olhando para a função, na frente do x ao quadrado, está negativo, é menos 1. Essa condição já me indica que a minha função vai estar fazendo isso aqui em algum ponto da minha representação, mas ela vai ser uma função com concavidade para baixo. Então, o que ele está pedindo na questão? Em quais horários a temperatura é 0? Então, que momento que é aqui? Ó? Aqui é 0 graus, porque é em cima do eixo. Para baixo é grau negativo, para cima é grau positivo. Em que horários? Então, qual é esses dois valores de H? E aí, quem são esses pontos? A interseção entre a minha representação gráfica com o eixo. Eu vou ter um ponto aqui que vai ter um valor de H e 0, e aqui eu também vou ter outro ponto, vou chamar aqui de P1 e de P2, por exemplo. Vou ter outro ponto que também vai ter H e 0. Então, a gente precisa descobrir o quê? Só que horas que essa temperatura vai ser 0, ele já está afirmando. Isso é o quê? O zero da função, de uma função do segundo grau. Então, os dois pontos que cruzam, às vezes pode ser só um ou zero, mas neste caso, que pontos, e aí a gente vai ver que também poderia ser um só, ou até nenhum horário, mas supostamente sem a gente calcular qualquer coisa, esse seria um esboço padrão para a situação que a gente está trabalhando. Então, em que horários essa temperatura vai ser 0? Então, eu tenho que fazer o quê? Substituir a temperatura por 0. E aí, calcular quais vão ser essas horas. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou substituir o t na minha função por 0. Então, vou ter 0 igual a menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Para ficar no formato que a gente está acostumado, vamos fazer aquela inversãozinha de trocar os lados da igualdade, né? Então, eu vou ter menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85 igual a 0. Alguns de vocês poderiam até perguntar, ah, professora, mas está trocando todo mundo de lado, não troca tudo de sinal? Na realidade, o que eu estou fazendo é só pegar essa parte do 0 aqui e trazer aqui para trás. Então, eu não mexi na parte que tem todos os contextos, né, que tem toda a função, e eu simplesmente estou quase como se trocando o sinal do 0. Só que como o 0 não muda nada, então não há necessidade de sairmos trocando vários sinais e complicando mais a nossa questão. E aí, como eu preciso descobrir esse momento onde a temperatura vai ser 0, eu vou desenvolver o quê? A fórmula de Bhaskara, para descobrir neste contexto H1 e H2. Aí, trazendo novamente a fórmula de Bhaskara, eu vou até colocar ela aqui de outra cor, para a gente resgatar. Nós temos delta igual b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C, que é a primeira partezinha da fórmula de Bhaskara. E aí a gente vai substituir. Mas quem a gente vai substituir? A gente vai retirar os nossos valores do A, do B e do C. Quanto valem esses coeficientes, né? O A é sempre quem está na frente do x ao quadrado, que aqui é h ao quadrado, menos 1. O B na frente do x, neste caso, na frente do h, 22. E o C é o termo independente. Então, nós temos menos 85. E aí, eu vou substituir todos esses caras dentro da minha funçãozinha do delta. Então, vou ter delta igual 22 ao quadrado menos 4 vezes o meu A, que é menos 1. Por ser negativo, tomar cuidado, deixar sempre dentro do parênteses, vezes o meu C, que é menos 85. Ok. Então, continuando, nós temos, né? Delta igual 22 ao quadrado é 22 vezes 22, que é 484. Aí nós temos menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85. Menos com menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 85, 340. Então, meu delta vai ser 484 menos 340, ele vale 144, ok? Então, nós já temos aí o valor do delta. Podemos ir para a segunda parte da nossa funçãozinha da fórmula de Bhaskara. E aí, a funçãozinha padrão é sempre x igual. Como a gente está falando de h, eu vou fazer a substituição para h igual menos b mais e menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor do a. E aí, nós vamos substituir os elementos também. Então, nós temos h igual menos o b vale 22, então, menos 22, mais e menos a raiz de 144, dividido por 2 vezes o a, que está valendo menos 1. Então, nosso h vai ser menos 22, raiz de 144 é 12, então, mais e menos 12, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. E aí, eu posso fazer aquela abertura para o h' e h duas linhas. Então, vou ter menos 22 mais 12, dividido por menos 2, que é menos 22 mais 12, menos 10, dividido por menos 2, que é 5. E eu vou abrir o h duas linhas. Menos 22 menos 12, também dividido por menos 2. Então, menos 22 menos 12, menos 34, dividido por menos 2, menos com menos é mais, então, 17. O que nós estávamos calculando, em quais horários a temperatura vai ser 0 grau. Então, a temperatura vai ser 0 grau às 5 horas e também às 17, que seriam o ponto 5 na temperatura 0 grau e o ponto 17 também na temperatura 0 grau. Aí a questão também tem a letrinha B, que diz em que horário a temperatura é máxima e qual é esta temperatura, né? Então, de novo, a gente vai estar usando o conceito do máximo. Quem eu vou estar buscando? Esse pontinho aqui em cima, que é quem? O vértice, que vai me dar o ponto de máximo da minha função. Então, vou pegar uma tela nova para a gente poder usar para calcularmos esse ponto de máximo. Então, aqui, a nossa letrinha B, e aí nós temos, né,
Em que horário a temperatura é máxima? E aí, vou trazer de novo só aqui a nossa formulazinha da temperatura. A gente tem menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85, que a gente já pode começar a pensar, então, para a resolução da letrinha B. Em que horário a temperatura é máxima? Então, eu tenho de novo a minha representação, tenho a minha possível curva, preciso pensar, né? Aqui é horas por temperatura. Então, em que horário, qual é esse H que vai ter a temperatura máxima? Que vai ser aqui a temperatura máxima. Então, para eu descobrir isso, quem é esse cara aqui? Ele é o x de vértice. Eu tenho que calcular o ponto inteiro do vértice para descobrir qual é o tempo e qual é a temperatura, né? Em qual a temperatura máxima, em que horário que ela vai estar acontecendo. Então, eu vou para o x de vértice. Trazendo a formulazinha aqui de novo, ó, x de vértice é menos b sobre 2a. Isso é a nossa fórmula que a gente vai usar. Então, vamos substituir. Lembrando, né? Quem vale o A na frente do x quadrado ou do h ao quadrado? Menos 1. Quanto vale o B? Termo na frente do x? 22. Quanto vale o C? Termo independente? Menos 85. Então, nós vamos ter x de vértice igual menos 22 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 22, menos 2, aliás, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos com menos é mais 22 dividido por 2, 11. 11 quem? Que horário? Às 11 horas, que é o x, certo? Meu eixo de horas. E aí eu preciso saber qual é a temperatura. Então, eu retorno lá na função de temperatura, que é o início do problema, e vou substituir exatamente esta coordenada que indica as 11 horas lá dentro da função. Então, no lugar do H, eu vou utilizar o quê? 11 para fazer a representação. Então, nós vamos ter o T como sendo igual a menos, e cuidado que o sinal não é do H, ele é da operação, então, eu vou ter 11 ao quadrado. Então, não é o 11 que é negativo, o negativo vem da operação. Mais 22 vezes 11 menos 85. Então, nós temos aí agora algo para resolvermos, né? Então, T igual. Quem está ao quadrado é só o 11, não é o negativo. Ó, bastante cuidado com essas operaçõezinhas né, das definições básicas lá das propriedades de potência que a gente já viu. Então, 11 ao quadrado é 121. Então, vou manter o sinal aqui, menos 121. Mais 22 vezes 11 é 242. Menos 85. Então, a nossa temperatura vai ser menos 121, mais 242, menos 85, que dá 36. Então, 36 graus vai ser a temperatura mais alta dentro da minha estufa, e isso vai acontecer às 11 horas da manhã. Então, nós respondemos o nosso problema, né? Qual a temperatura máxima? 36 graus. Em que horário isso aconteceu? Às 11 horas. Finalizando essa nossa aplicaçãozinha também. Até o próximo vídeo. Um abraço.